Olá, meu nome é André, médico reumatologista, e hoje a gente vai falar sobre artrite e vitamina D. E por que eu vou falar sobre artrite e vitamina D? Porque a vitamina D está muito na moda, né? A maioria das pessoas já ouviu falar que é bom tomar vitamina D, tá bom? E muitos pacientes acreditam que a vitamina D é praticamente a cura para qualquer doença autoimune, tá? E isso a gente já sabe que não é verdade, tá? A gente é médico e a gente sempre fala para os pacientes: a gente, como médico, tem a arte de ser médico, mas a gente principalmente estuda bastante, lê bastante, faz todo um período de formação para sermos médicos e para pensarmos como médico. E a medicina, ela só evoluiu graças à ciência. E a ciência, ela tem método. E esses métodos são basicamente estudos que são realizados de certa forma que vão dar para a gente mais ou menos certeza de que um tratamento ele é eficaz, né? E muitos dos estudos sobre artrite, sobre doenças autoimunes e vitamina D, né, podem ser feitas de várias formas. Uma das formas que a gente pode fazer esses estudos são os chamados estudos in vitro. São aqueles estudos que são realizados com células. E a gente sabe que a vitamina D age nessas células, fazendo com que haja desinflamação. Também tem aqueles estudos que mostram que há um certo controle ou possivelmente tem um menor nível de inflamação em modelos animais, como por exemplo em ratos, tá? E outros estudos, né, que são chamados estudos de associação clínica, né, que são aqueles estudos em que a gente avalia o paciente, às vezes coleta exames de sangue, tá bom? De uma forma única, tá? Em um determinado período do tempo, para ver, né, quem é que tem a vitamina D mais baixa, quem é que tem a vitamina D mais alta, para ver quem é que tem a doença, quem é que não tem a doença, tá? E a gente sabe que pessoas com artrite reumatoide, lúpus, doença indiferenciada do tecido conjuntivo e outras doenças autoimunes, elas têm menores níveis de vitamina D quando elas são comparadas com pessoas saudáveis. E aí é que tá, a gente levanta uma questão: será que as pessoas estão doentes porque têm a vitamina D baixa, ou o contrário, será que as pessoas têm vitamina D baixa porque elas estão doentes? E também a gente sabe que, mesmo, por exemplo, pacientes que têm artrite, aqueles pacientes que estão mais inflamados, que estão mais doentes, eles têm os níveis mais baixos de vitamina D. E aí vem o mesmo questionamento: será que esses pacientes estão mais inflamados porque têm a vitamina D mais baixa? Ou será se esses pacientes têm vitamina D mais baixa porque estão inflamados, né? Além disso, existe uma série de fatores que confundem a gente para realmente saber se o paciente que tem uma vitamina D mais baixa pode ou não desenvolver a doença. Primeiro, que as pessoas que têm a vitamina D mais baixa, geralmente elas são mais frequentemente encontradas em grandes centros urbanos, né? Onde há mais pessoas e também tem mais acesso ao diagnóstico de artrite reumatoide e, portanto, também elas participam mais de grupos de pesquisa, enfim. Então, essa associação ela pode ser encontrada por isso, tá? Além disso, as pessoas que moram em grandes cidades geralmente têm menor exposição solar, tá? E muitas das vezes as pessoas que têm esse diagnóstico, eles têm uma menor ingestão de alimentos ricos em vitamina D. Além disso, também pode ser que essas pessoas tenham um menor grau de preocupação com sua saúde em geral do que pessoas, digamos assim, mais saudáveis, que têm um estilo de vida mais saudável. Então, para tentar resolver isso, a gente tem que fazer o que a gente chama de estudo de intervenção, ou seja, dar o remédio para um grupo de pacientes e não dar para o outro grupo, tá? E comparar no final das contas quem é que teve uma melhor resposta com aquele tratamento que a gente está oferecendo. Alguns estudos mostram para a gente que parece que pode ser que para o controle da doença, para o controle da artrite em si, a vitamina D não faça tanta diferença. A gente tem um estudo de 2012
que viu, né, pacientes com artrite reumatoide e aí deu o tratamento para artrite reumatoide, ou seja, o metotrexate, só que um grupo foi com vitamina D e o outro grupo foi só o metotrexate. E aí se comparou os resultados, né, principalmente com relação ao controle da doença depois de um certo tempo. E aí viu-se que não há, digamos assim, diferença significativa no controle da doença com a introdução ou não da vitamina D. Isso provavelmente porque, na verdade, a melhora que esses pacientes obtiveram foi muito mais devido ao metotrexate do que a vitamina D. É importante a gente entender que não só o fato da pessoa ter uma doença reumática autoimune e ter a vitamina D baixa significa que necessariamente uma coisa esteja implicada com a outra. Do ponto de vista de experiência pessoal, tá? Pessoas que têm artrite reumatoide, eu trato com drogas para artrite reumatoide. E se a pessoa tiver níveis baixos de vitamina D ou insuficiente de vitamina D, eu também trato dando vitamina D, tá? Essas pessoas em geral melhoram, tá? Mas a gente não sabe dizer o quanto é que a vitamina D teve de influência nessa melhora, tá bom? Até porque tratar baixos níveis de vitamina D nesses pacientes é importante, porque a gente sabe que pacientes que têm artrite, elas têm maior risco de terem osteoporose e de terem fraturas. Então a gente sabe que a vitamina D é importante para a prevenção de osteoporose e de fraturas. Além disso, também os pacientes que têm artrite têm maior chance de precisarem de corticoide durante o curso da doença. E aí a gente também vai estar dando vitamina D para evitar osteoporose, fratura e fraqueza muscular, tá? E quando o paciente tem os níveis de vitamina D muito baixos, a gente também trata, até porque vitamina D muito baixa pode causar dor e fraqueza muscular, tá? A gente não trata paciente com artrite apenas com vitamina D, tá? Porque não existe nenhum estudo que demonstrou que isso é possível, até porque a gente tem tratamentos eficazes, mais eficazes para artrite, tá? Então é temerário a pessoa deixar de tomar o remédio para artrite porque está tomando vitamina D ou porque vai tomar a vitamina D, tá bom? Além disso, a gente também tem que saber que há outras opções para a gente aumentar os nossos níveis de vitamina D, tá? Então, exposição solar, tá? De forma adequada. Então, o necessário para a gente, digamos assim, ter bons níveis de vitamina D são cerca de 15 minutos por dia a gente se expor ao sol, principalmente no horário antes das 10 horas da manhã ou depois das 16 horas, cerca de 15 minutos por dia já é suficiente, todos os dias ou na maior parte dos dias da semana, tá? Expondo a região do tórax, do abdômen, região interna dos braços, tá? Para a gente conseguir, então, ter níveis adequados. E além disso também não fazer a utilização de protetor solar, até porque eles bloqueiam os raios ultravioletas B, que são necessários para a produção da vitamina D, tá bom? Além disso, a gente também tem que se preocupar com a alimentação. Então, alimentos ricos em vitamina D, que basicamente são alimentos que possuem algum tipo de gordura, porque a vitamina D é uma gordura, né? Ela é uma gordura boa, digamos assim. Ela está presente nos ovos, no leite, nos peixes e frutos do mar, cogumelos. Então, se você tiver atenção com relação à sua alimentação, provavelmente também você vai ter melhores níveis de vitamina D. E se por fim você resolver tomar a suplementação de vitamina D, você vai precisar ter cuidado com algumas coisas. Primeiro, o tipo de vitamina D. Apesar de a gente saber que existe um tipo que é mais comum, que se você chegar na farmácia e pedir para uma vitamina D, provavelmente você vai ter realmente essa vitamina D, a gente sabe que não existe só um tipo de suplementação de vitamina D, tá? Então é importante saber qual tipo. Além disso, também é importante saber qual a dose utilizar, tá? Porque existem várias formas, várias dosagens que você pode utilizar de vitamina D e isso vai depender, e essa necessidade da dose, ela vai depender, na verdade, dos seus níveis prévios de vitamina D e não só disso, mas também de uma avaliação clínica, ou seja,
eu vou precisar de maiores níveis de vitamina D ou menores níveis de vitamina D, dependendo das suas condições de saúde, tá? E além disso, também o tempo, né, da suplementação, tá? E aí você pode falar assim, vou tomar porque se bem não faz, mal não faz. Não é bem assim, tá? A gente sabe que a suplementação de vitamina D tem alguns riscos, tá bom? Primeiro que, principalmente para um paciente que tem artrite, ele já vai ter gastos com outras coisas. A vitamina D, apesar de não ser tão cara, é um gasto a mais, tá? E além disso, também, quando você utiliza doses muito altas, se tiver níveis no sangue também muito altos, isso está associado a risco de intoxicação, tá? E o principal efeito adverso da vitamina D é a hipercalcemia, tá? Que apesar de bastante rara, ele pode dar inclusive convulsão, né? Com risco de morte. Então é importante saber que não é totalmente isento de riscos, tá? E além disso, existem alguns riscos que são aqueles de você deixar de se preocupar menos com sua saúde, porque você acha que está tomando vitaminas e aí isso faz com que você se descuide de outros aspectos, tá bom? Ou então acreditar que a vitamina D por si só vai controlar a sua doença. E aí você deixa de tomar os remédios que são realmente eficazes para tratar sua doença reumática autoimune ou outra doença, tá bom? Então é importante a gente ter noção do que é cada escolha que a gente faz com relação à nossa saúde, tá? A suplementação de vitamina D é bastante importante, tá? Mas precisa que se tenha o conhecimento e que se possa avaliar de forma individualizada quando fazer o uso, em que dose, por quanto tempo, tá bom? Então é importante ter uma orientação adequada e eu queria falar isso hoje para você. Então, espero que vocês tenham gostado de mais desse conteúdo de hoje, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um joinha, ouça o nosso podcast Reumatismo e Eu, tá? Que é bastante legal e até a próxima.